bem-vindos ao Clube União, o nosso 150º aniversário. Já são ordias. Foram muitas pessoas por aqui passaram para eu poder estar cá hoje. Senão, não ficava comigo. Estamos cá hoje em boa companhia e contentes por ter o prazer de ter connosco um homem da terra, um homem da casa, sua família foi sempre daqui, o pai dele foi presidente desta casa há vários anos, a mãe dele que está cá presente também trabalhou bastante, porque as mulheres quase sempre trabalham por trás das cortinas, mas trabalham muito. Tenho família cá, o irmão, a irmã que por acaso andámos juntos na escola e nunca mais eu tinha visto agora 2 ou 3 dias atrás. Vamos seguir e vou apresentar aqui os meus colegas. O Sr. Vladimir Ramos já conhecem, o Sr. Artur Armelin, que é o Presidente da Assembleia aqui da Filarmónica, a Secretária Sofia Silveira e a Cecília Brasil. Muito obrigado a todos e vamos dar continuação ao nosso serão com o nosso porta-voz. Ora, muito boa noite a todos. Gostaria de agradecer a vossa presença hoje aqui neste evento, portanto, para a apresentação aqui do livro Cancela d'Água e Outras Memórias, da autoria aqui do professor Vladimir Ramos. Em segundo lugar, também gostaria de agradecer também a todos os colegas do painel que aqui estão hoje, por aquilo que vão fazer. Portanto, após a apresentação do livro, o Sr. Vladimir Ramos obviamente terá uma intervenção e depois a Cecília Brasil e a Sofia Silveira vão também, em conjunto comigo, ler alguns excertos do livro, um bocadinho também para aguçar a vossa curiosidade. Em segundo lugar, gostaria de dar os parabéns à Sociedade Filarmónica Clube União pelos seus 155 anos de vida, que ao longo deste tempo tem sido um veículo de divulgação da cultura aqui na zona do Topo. Em terceiro lugar, gostaria de notar e agradecer a todos aqueles que na zona do Topo têm produzido obra literária. Não posso deixar de esquecer do autor, que tem já uma vasta obra publicada, mas também gostaria de lembrar Marco Pacheco, por exemplo, com a sua obra A Guerra Prometida, recentemente também distinguido com o prémio de Agostina Bessa Luís, e também a Luz Vieira da Silva com o seu livro Matilde, também recentemente publicado. Sobre o autor, Vladimir Ramos é um homem que dispensa apresentações e que a nós topenses nos enche de orgulho pelo seu percurso que passo a destacar. Nasceu a 7 de dezembro de 1954 no Topo, Ilha São Jorge. Formou-se no curso de Magistério Primário em 1978. Foi animador pedagógico no Conselho de Angra do Heroísmo, coordenador conselheiro da Educação Permanente de Angra do Heroísmo e formador do Instituto Irene Lisboa na área de expressão dramática. Foi formador da Associação de Escolas das Ilhas Terceira, Graciosa, São Jorge, na área de expressão dramática, primeiro ciclo de animação, recriação numa perspectiva pedagógica. Foi professor de apoio à disciplina de expressão dramática na escola EBJI Infante Dom Henrique. Foi também autor e encenador de vários guiões para festas de encerramento no ano letivo também desta instituição. Organizou versões teatrais e encenação de vários contos tradicionais. É ator permanente do Alpendre Grupo de Teatro desde 1976. Foi membro do Instituto Açoriano de Cultura no período de 1990 a 1994. Foi fundador da Associação Cultural Casa São Jorge e presidente da sua direção no período de 1995 a 2005.
Participou como ator em várias séries televisivas de produção regional, nomeadamente A Balada do Atlântico, O Barco e o Sonho, Crónicas de Gente Esquecida, Mau Tempo no Canal, Gente Feliz com Lágrimas, entre outras produções também como Almeida Garrett e Hotel de Noiva. Participou em vários recitais de poesia nos Açores, Estados Unidos e Brasil. Coordenou e apresentou programas radiofónicos tais como Poemas do Sal e da Terra, Poemas da Rádio, Poetas da Madrugada, com seleção de Rui Rodrigues, da RDPA. É autor e coautor de várias obras literárias, das quais se destacam Dentro do Mesmo Abraço, Crónica do Sismo de 1980, Silveirinha, fazedor de versos e de amigos, Histórias que o Tempo Conta, O Conselho do Topo da Ilha de São Jorge, A Tenda do Avô, João Vital, poeta de todas as ruas. Pela mão de Belarmino Ramos, a obra Cancela d'Água e Outras Memórias é um exercício de revisitação de um tempo e espaço onde a vida humana era ritmada pelos ciclos próprios da natureza, onde as pessoas retiravam o seu sustento da terra com o suor do próprio rosto, onde a solidariedade, a partilha e o sentido de comunidade eram fundamentais para a sobrevivência e coesão social. Nesta obra, somos levados a revisitar ainda a memória do modo de falar tão peculiar e característico das gentes da zona do topo, das cores, dos sabores, os valores da ética do trabalho e, sobretudo, do tempo em que as pessoas, apesar das agruras do peso do trabalho, tinham sempre tempo para conversar, conviver e até para brincar, estreitando desta forma laços de amizade, fraternidade, solidariedade entre os membros da sua família e desta para com os seus vizinhos. Esta era a época das mãos trocadas, não querendo este termo significar descuido ou desmazelo, mas sim entre ajuda e cooperação para realizar trabalhos de maior exigência de mão de obra, em que se recorria à ajuda de elementos externos ao agregado familiar em troca de auxílio quando este fosse solicitado. Este era ainda o tempo da palavra dada ser palavra honrada, onde honrar a mesma era mais importante do que o dinheiro, sendo a garantia que as pessoas, nas horas de dificuldade, poderiam contar umas com as outras e, como se dizia, a palavra de um homem é uma sentença. Não era revogável, custasse o que custasse. Cancela d'Água e Outras Memórias é ainda um retrato fiel dos ciclos agrícolas. A matança do porco, de onde muitas famílias recolhiam a única proteína animal consumida durante o ano inteiro, daí o cuidado extremo que era dado à fase de engorda do porco, sendo a ocasião da matança e a festa, entre os afazeres e as canseiras do dia, surgia sempre espaço para o convívio e a brincadeira. A tosquia das ovelhas providenciava a lã, que servia de matéria-prima para a confecção de uma parte do vestuário. O cultivo do trigo e milho eram atividades centrais para o sustento das famílias, providenciando os cereais necessários para a confecção do alimento basilar da alimentação, que era o pão, havendo então uma soberania alimentar que hoje quase desapareceu. Belarmino Ramos, no exercício de vivenciação das suas memórias, leva-nos ainda a revisitar aquilo que era o sistema de ensino da época, onde a figura do professor era uma referência na sociedade, temido muitas vezes pelos alunos, é certo, mas também respeitado pelos seus pais. Numa época em que a iliteracia era a norma, ter a possibilidade de dar estudo a um filho era um sacrifício a que poucos pais se poderiam dar ao luxo. Revisitar o passado pelas memórias de Belarmino Ramos, na ótica das gerações mais velhas, é certamente reviver as suas próprias experiências. Por outro lado, na ótica das gerações mais novas, é como eles hoje gostam de dizer, é um abre-olhos, levando-os a perceber que houve tempos em que não havia eletricidade, água canalizada, televisão, internet, automóveis, roupas de marca e que a própria alimentação era retirada com o suor no sol a sol da própria terra, criando consciência que os confortos que o nosso atual estilo de vida nos proporciona não são um direito adquirido à nascença,
mas um bem que se conquista pela força do trabalho e dedicação, sendo esta conquista resultado do esforço de outros que lhes antecederam. Por último, Cancela d'Água e outras memórias deve-nos fazer refletir sobre o nosso estilo de vida moderno. Se por um lado hoje temos acesso à saúde, à educação, ao conforto das nossas habitações, por outro lado, somos cada vez mais assediados a trocar o nosso tempo por dinheiro, passando a vida e gastando a saúde em busca do vil metal, que em pouco tempo é gasto na busca incessante de bens de consumo que trazem uma felicidade momentânea e fugaz, enquanto a vida passa sem avisar. Não temos tempo para parar e falar com aquele vizinho da porta, com aquele amigo ou aquele familiar que há algum tempo não vemos. E quando finalmente paramos um pouco para o fazer, já há pouco temos a dizer a essa pessoa, pois as amizades têm de ser alimentadas com a presença. Noutra perspectiva ainda, o novo estilo de vida consumista leva-nos a ser cada vez mais competitivos e individualistas. Isola-nos uns dos outros, em que o tempo e a energia são consumidos numa busca fugaz, em que as nossas interações humanas estão cada vez mais despersonalizadas, até em nossas casas, pois o tempo que nos resta é despendido muitas vezes para estarmos ligados às novas tecnologias, enquanto os problemas dos nossos próprios familiares nos passam ao lado. Deixou de haver tempo para legar aos nossos filhos valores de convivência e sociedade. Esta passou a ser a função da escola, cuja instituição, paradoxalmente, retira a autoridade e respeitabilidade que a figura do professor outrora representava. Deixou de haver tempo para cuidar do outro no conforto da nossa presença, dos mais novos e dos mais velhos, com repercussões óbvias na transformação dos valores da nossa sociedade. Para concluir, obviamente não queremos deixar de ter conforto das nossas vidas, mas urge ressuscitar valores do passado, tais como o respeito, a solidariedade, o compromisso, a partilha, que só se podem ser adquiridos através das interações humanas em loco. Sob pena de dedicarmos a nossa felicidade presente para sermos autómatos à procura de uma felicidade futura que não pode chegar, pois ninguém sabe a hora de partir. Por fim, resta-nos dar os parabéns ao professor Bellarmino Ramos pela obra agora apresentada, sendo um livro de memórias, é também um reflexo de um homem que, apesar do seu percurso, não esquece as suas raízes, que certamente moldaram o seu caráter e o conjunto de valores que transportou para a vida, enchendo de orgulho os tupeses que viram um filho da terra destacar-se entre os demais, sem nunca esquecer aquela que o viu partir. Um bem-aja. Boa noite a todos, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado também, Sr. Presidente, por ter incluído aqui na comemoração desta casa, onde também me sinto um pouco minha aqui. Eu tinha pensado em escrever um texto novo para vos dizer hoje aqui, para vos ler hoje aqui, mas pensei e repensei. Este que saiu, o primeiro que saiu, assim como quem abre a torneira e vai saindo devagarinho a água, é este que vai ficar, porque vem o tempo da terra e a saudade da terra e a verdade da terra, que é esta, que é minha, que é nossa, e portanto que saiu um pouco, como eu digo, como eu trago esta terra também, este espaço aqui no bolso do coração, e vai sair assim. Estas memórias vêm do fundo da minha infância, sobretudo desde o tempo ainda tenro, durante o qual frequentei a escola primária do Topo, uma turma de 4 classes e 43 rapazes. Nasci no lugar do Barreiro, numa casa de pedra, com cozinha de terra batida, fogão e forno a lenha, um talhão de barro para a água dos chafariz, uma selha de madeira de cedro para lavar os pés à noite e uma outra maior
para o dia destinado a tomar banho geral. Havia uma retrete no quintal e um palheiro anexo onde recolhíamos o gado de verão e de inverno, produzindo assim o estrumo para as terras. Andei descalço até acabar a 4ª classe. Os sapatos que calçava apenas ao domingo, à missa ou em dias de festa, eram feitos por medida, ali na oficina do tio Pedro Gonçalves. Eu colocava o pé sobre uma folha de papel de embrulho e o mestre contornava-o a lápis. O tio Pedro faça os maiorzinhos, que ele está a crescer do pé, ordenava a minha mãe. Este meu tempo de pé descalço valeu-me esburgar os dedos dos pés com as frequentes topadas nas pedras dos caminhos. Doía tanto. E a receita era sempre a mesma: xixi para cima para desinfetar e uma teia de aranha para estancar. Em frente à nossa casa estendiam-se as hortas onde cultivávamos o milho, as favas, as couves, as batatas, o feijão. Era uma abundância. Havia quem passasse fome e ficasse agradecido quando lhe davam uma fatia de pão de milho barrada com banha de porco. Debulhávamos o trigo na eira do avô Machado com um trigo de madeira puxado por uma junta de bois. Parece que estou a ver as mulheres no meio da eira a escolher a palha para depois fazerem o chapéu. A matança do porco era a nossa festa maior. Tantos cheiros, tanta azáfama, tanta abundância de carnes, linguiças, torresmos guardados em banha dentro das salgadeiras. E a minha alegria de jogar à bola com o bexiga do porco até se espetar num graveto para meu desalento. A cozedura do pão de milho no forno a lenha, de onde saíam também tabuleiros de pavidos, espécies de milho, talhadas de abóbora e mogango, e as batatas doces a destilhar num laço inconfundível. O topo, nessa altura, era uma ilha dentro da outra ilha. Nós íamos para a Calheta, na caminhoneta do seu Zé Pinto, um caminho de Macedão, íamos de manhã, regressávamos à noite. Saíamos daqui com os barcos do Terra Alta, o Espírito Santo, Santo Amaro, daqui para a Terceira, sobretudo para as consultas médicas. Portanto, esta ilha era, o nosso topo era uma ilha dentro de outra ilha, dentro da própria ilha. Estas são algumas das memórias de que este livro é feito. As pessoas da minha geração hão de rever-se aqui. Os mais novos, como os meus filhos e as minhas netas, ficaram a conhecer a vida no topo há 60 anos. Ao terminar, eu quero agradecer mais uma vez o acolhimento que me deram para estar aqui presente, felicitar-vos para todas as atividades que aqui têm desenvolvido ao longo destes anos e fazendo desta sociedade um ninho de atividades culturais importantes para o desenvolvimento global de todas as pessoas. Agradecer também à minha mãe, que me ajudou a revisitar algumas destas memórias, que aqui está presente apesar dos seus 91 anos e com uma lucidez impecável. Muito obrigado a todos mais uma vez. Muito obrigado. Bem, antes de começar, eu gostaria apenas de deixar a congratular aqui o Sr. Armin Ramos, mais este livro, e também agradecer ao Joaquim Borba e ao Artur por terem-me convidado a fazer parte desta noite. Eu vou ler um pequeno excerto aqui da Matança do Porco. Era janeiro e o dia... Desculpa. Era janeiro e o dia seguindo amanheceu frio, com umas rabanadas de vento de vez em quando. O primeiro a chegar foi o tio Manel Vitorino do Barreiro, machado e experiente. Vinha apetrechado com a sua malinha de madeira
carcomida pelo uso e pelo tempo. Facas, raspadeiras, pedras favadas e pedra de amolar, serrote para serrar os ossos, a faca de matar o porco, comprida e esguilha, estava embrulhada no farrapo, separada das outras ferramentas. Logo de seguida, chegaram os parentes e os amigos para ajudar, salando-se num haja saúde mútuo. A benção, Timanel, pediu José Carlos. Deus te abençoe, respondeu o tio Manel, Vitorino, erguendo levemente, com a mão direita à pala do boné. Em mentes não iam almoçar, os homens trouxeram um carro de bois sem poeiros, para um lugar abrigado do vento, os ramos compridos de mato para a chamusca, e o marchante dispôs à mão as ferramentas necessárias. O marchante fechou a navalha, meteu-a no bolso, ergueu-se, pôs o boné na cabeça e, ala bote, em direção à porta da rua. Todos seguiram. Bem, vamos ao que espera, disse em tom imperativo. E voltando-se para eles, vão preparando os gadeiros, que aquele amigo tem força bastante. Enquanto desciam na direção do curral, os homens combinaram entre si quem ficaria na cabeça do porco, às patas traseiras e à pata dianteira, solta como um fogo. É um bicho asseado, elogiou o Marcolino, de cigarro no canto da boca. Ao ver aquela gente estranha, o porco levantou-se desconfiado, olhou de soalho com os seus olhos de porco ainda vivos e largou uma poia fumegante no meio do curral. Oh, Marcolino, salta aí para dentro, que tens as pernas melhores que as minhas, ordenou o marchando, estendendo uma beta. Marcolino obedeceu, sempre de olho no focinho do porco, que animais daqueles, em horas de aperto, não vão à missa, não se confessam, não mandam dizer nada a ninguém. O bicho não é de fiar, torna-se marrés, e uma dentada daquele bem capaz de deitar um homem com uma canela pendurada. Sentia-se pelo seu cornir que estava desinsofrido, mais desconfiado que um ladrão apanhado a botar o gadeiro que não é seu. Olho vivo e pele ligeiro, nunca era demais. Não fosse acontecer como ao José das Terras, que no dia da matança o porco ferrou uma dentada na barriga da perna, deitando-o logo abaixo. Todos diziam à boca cheia que mais tarde ou mais cedo teria de cortar a perna. De maneira que o José, aparreado em casa, andou uns dias caldeado de juízo, quase pegando cabeça. Valeu-lhe o Pedro do mestre José a fazer-lhe curativo todos os dias, com as suas pomadas caseiras. Mesmo assim, penou os olhos da cara. Tudo na vida tem um fim, até a desgraça. Com um gravete na mão, à larga da parede, o Marcolino carpinteiro ia afagando o lombo do porco e com falinhas mansas inquietando o seu nervosismo. Sobateiro passou-lhe de repente uma laçada da corda numa das patas traseiras. Toca a abrir a porta do curral, onde disfarçadamente à esquerda de uma entrada estava o mestre Manuel Vitorino com outra corda suspensa na mão, a fim de enfiar a lançada na boca do porco, prendendo-a por trás dos queixais. Toca andar em direção ao carro dos bois, gornindo aqui e cheirando acolá. Quando já estava de feição, todos sabiam o que fazer. E num abrir e fechar de olhos, estavam a Alimária, deitada sobre o leito do carro, apernada numa guinchadeira medonha. Cuidado aí, José Carlos, com a sapata traseira, se alargares, ele dá-te um coice que te parte logo os dentes, sentiu o marchante. Não é que não tivesse amanhã, depois da desmancha, uns dentes novos para te dar, mas acho melhor continuar com os teus. E dizendo isto, arregaçou a manga do casaco e da camisa, pegou num pano mergulhado na selha de água quente e lavou cuidadosamente a parte do pescoço do porco, onde lhe enfiaria a faca com um golpe fatal. Empunhou-a com a mão direita, calculou o olho, o lugar certo, a devida inclinação e, num golpe de mestre, penetrou-a de uma só vez. Logo, um esguicho de sangue veio cair no alguidar com umas pedras de sal grosso no fundo, que a Rosa dava-lhe segurava mexendo com uma colher de cedro em movimentos circulares
para não coalhar de imediato. O porco guinchava que se ouvia no canto norte inteiro. Sacudia como os homens que sogravam e neste esforço organizante largou o último cagalhão sobre o cedeiro do carro de bois. Era o torresmo da harmonia. O Marcolino agarrava a pata dianteira, que dobrava em forma de V, levantava e baixava, como se fosse uma bomba para esgotar o sangue até o último pingo. Estás a fazer um bom trabalho, Marcolino, elogiou o tio Manuel Vitorino. Este ano, o torresmo da harmonia é para ti, concluía em ar grossista. Não é preciso, tio Manel, atalhou Marcolino. Já matei o meu porco. O tio leve e guardo na sua salgadeira. Todos se quebraram soltando gaitadas que se ouviram no pomar junto ao cerradinho do alqueiro. Vou ler um trecho do ciclo do milho, do capítulo do ciclo do milho. Chegara abril, as reses, à corda na horta, já tinham comido os outonos de tremoço, trigo e aveia. A terra, desnuda, aguardava a sementeira. Logo no princípio do mês, isto quem não tem bois, lavra antes ou depois. Naquela segunda-feira de manhã, chegou o tio Manuel Vitorino, com os seus bois cangados, ao carro, com sede de vinhos, agrado e orado. Lavrada e agradada a terra, o tio Manuel Vitorino agarrou o pequeno maço de madeira pendurado na rabiça, desapertou e apertou as cunhas junto ao timão e preparou para abrir os regos da semeadura. Minha mãe, segurando o pequeno cesto de vinho cheio de grãos de milho, começou a sua tarefa. Não é para me gabar, mas não havia ninguém que lhe passasse a perna a semear milho no fundo do rego, contados e medidos à distância certa. Belarmino, traz a garrafa de água ardente, ordenou meu pai. Levei-lhe a garrafa estrategicamente colocada à sombra com um copo pequenino embrocado no gargalo. Meu pai brindou os homens um por um. Cumprida a minha tarefa, devolvi a garrafa ao seu poiso, mas achei que também era filho de Deus e bebi um pequeno golo às escondidas, por entre caretas arrepiadas. Ao longo da tarde, repetidas vezes matei o bicho aos sachadores, retirando sempre para mim o devido cunhão. Molhava o bico, pelo gargalo da garrafa, como um homem grande. A certa altura comecei a sentir calor nas orelhas, fraqueza nas pernas, uma pequena névoa nos olhos, a ver 2 pés de milho onde só havia um, deixava cair pelo camalhão pedaços do braçado que transportava. Cambaleei, tropecei e caí, esparralhando o braçado de milho sem nunca perder o tino. Esgadanhei a terra e os pés de milho na tentativa de me levantar. Está quieto. Ouvi a voz do meu pai ao longe. Belarmino, vai brindar a gente. Não tive força para responder. Estranhando o silêncio e a demora, veio no meu enlace. Oh homem, que foste fazer? Valha-me Deus! Mas é bem feito para aprender a não meter o bico onde não deves. Rabejou meu pai, erguendo-me e encaminhando-me para a porta da cozinha. Oh Mimi, toma lá esta prenda! Gritou meu pai para dentro de casa, deixando-me agarrado à ombreira da porta. Eu fiquei ali deitado, a cozer a bebedeira, sem dar a cor a mim. Os dias passaram na roda do tempo e o milho amadureceu. O pai marcou a sexta-feira para a apanha de milho. O milho este ano está uma coisa linda, é cada maçaroca, exclamou minha mãe. Era uma canseira preparar o milho até chegar ao moinho, desfolhar, secar no forno, debulhar no engenho, joeirar e guardar na caixa de madeira. Meus pais sentaram-se à volta do monte de maçarocas, retirando-lhe os grãos estragados e as pontas de sabugos sedentes. Eu guardava-as em cestos de vinho, que as levariam até à boca de forno. Então, meus pais começaram a recordar cantigas populares guardadas na memória desde a infância, alternando-se num desafio mútuo. Lá vem a lua saindo, redonda como um botão. Quem tem seu amor à vista, regala seu coração. Os meus olhos de chorar já nenhuma graça têm. Já os tenho repreendido que não chorem por ninguém. Não gosto dos meus olhos, não sei se é por serem meus. Não lhes acho tanta graça como acho a esses teus. Já te dei o meu coração e a chave para o abrir. Não tenho mais que te dar, nem tu mais que me pedir. Bem sei que me andas mirando, por debaixo do chapéu. Bem sei que não sou linda, quem quer anjos vai ao céu. Se fores domingo à missa, vai para o lugar que te veja. Não me faças andar meus olhos em leilão pela igreja.
Da minha janela à tua é o salto de uma cobra, quem me dera já chamar à tua mãe minha sogra. Naquele estado, a mãe precisava de ajuda na lida da casa. Para dar uma mãozinha veio a tia Maria Amélia do Engenho, precisamente no dia de cozer o pão amigo. Chegou com um ar sofrido, misérias e outros contratempos, e enchentes de uma ribeira desalmada que lhe vedava o acesso à casa em dias invernais de chuvas desamarradas, que arrastavam ramos, troncos, calhaus e entupiam pontes e as zonas mais estreitas do leito. Com a ternura que derramava sobre mim, era como se fosse da família. Outra mãe ao lado da minha. Subira pelos atalhos dos pastos, porque a ribeira lhe travara o passo para o caminho do engenho. Vinha com os olhos aguados pelas noites mal dormidas, na consumição do desespero da casa. Tanta boca para comer. Ao chegar à nossa casa, deitava tudo para trás das costas e sorria, soltando gargalhadas menininhas. A tia Maria do Pão, como eternamente lhe chamava, era um relógio certinho a trabalhar. Não parava em Campo Verde. Não havia um desarremate que se lhe apontasse. Das suas mãos, tudo chegava ao lugar certo, no tempo certo. Levantou os abafos que coziam a massa e disse: a massa levedou na perfeição, bens a Deus. Já está arregoada e a boca de forno a ficar esbranquiçada. Está na hora. Consultou a minha mãe e, no abrir e fechar de olhos, limpou o forno de troncos e gravetos ainda em brasa. Varreu de todas as cinzas, boleou a massa numa tigela grande e embrocou-a sobre a pá, colocando estrategicamente cada pão que em breve começou a loirar. Entre os pães, colocou batatas doces a assar e, com uma chapa de ferro cortada à medida, tapou a boca do forno. A tia Maria Amélia sentou-se na banca de 3 pés, junto à maçaria. Estava esmalmada, as bochechas rosadas, o suor borbulhando na testa. Desatou o lenço que trazia amarrado na cabeça e deixou cair as 2 pontas sobre os ombros. Enrolou as meias até abaixo do joelho, aliviando o aperto das ligas sobre as coxas, e comeu uma batata doce assada, bebericando pequenos golos de leite quente. A vida era dura. Na nossa casa não havia dinheiro. Os ganhos eram poucos. Valiam-nos as coisas de casa. Os ovos, o leite, o pão e todos os produtos hortícolas. Da venda só se trazia petróleo, açúcar e sabão, muitas vezes a troco de uma dúzia de ovos. Os temperos, cravinho, baga, canela, noz moscada, pimenta, eram só comprados para o dia da matança do porco. Durante o ano, para cozinhar, usávamos o alho, a cebola, a folha de louro e a banha de porco. Antes de voltar para casa, a tia Amélia ainda teve o cuidado de retirar do talhão barrigudo uns poucos de água para encher a chaleira que ficou ao lume. Água quente, para lavarmos os pés à noite na ceia de cedro. Estava na hora de partir, descer os atalhos dos pastos do tio Manuel Vitorino do Barreiro até a sua casa na margem da ribeira do Engenho. Levava no saco de retalhos um pão de milho, batatas doces, uma talhada de abóbora assada e a farinha para fazer as papas, medida pela tigela de deitar pão na pá do forno, a ceia garantida. Obrigado, tia Amélia, por este abraço incondicional que ainda hoje me dá fisicamente e na minha memória revisitada. Estamos quase no fim, mas antes de terminar vamos ter o nosso marco. Jesus, declara uma peça em trompete.